Oi, pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Hoje eu vim trazer para vocês uma decoração do tema Fórmula 1, né? Foi um bolinho aí de aniversário, foi um bolo de 23 centímetros por 12 de altura, foi massa branca e o recheio foi ninho e chocolate, tá bom? É, foi um bolo de 30 fatias em média, tá? E um bolo lindo, gente, vermelho e preto, que é um desafio aí para muitas confeiteiras, principalmente para as que estão começando. Então, nesse vídeo, eu vim compartilhar com vocês como que eu faço é, essa questão aí de economizar com o chantininho, com o chantininho não, gente, perdão, com o corante vermelho e preto, né, também, que são acho que os dois corantes que a gente tem mais medo, que a gente tem mais dificuldade de alcançar o tom e tudo, tá? Tem vários vídeos aqui no canal, principalmente um mais recente que eu fiz foi tipo uma live que eu fiz, mas não foi live, foi um vídeo, uma mega aula. Vou tentar deixar aqui na descrição o link desse vídeo, gente, que foi uma super aula, né, que eu dei, assim, aqui pro canal. E lá eu mostro como que, né, que eu tinjo é, meu chantininho de vermelho e de preto, tá? Então, assim, só para adiantar para vocês, o corante que eu uso é o da Iceberg. Não é publi, não é divulgando marca de ninguém, mas mesmo compartilhando as cores, né? As marcas que eu utilizo, que eu uso, tá? Outras cores eu não tenho assim preferência, não. Eu utilizo qualquer marca. Porém, o vermelho e o preto, eu particularmente só me identifiquei mesmo, né? Eu só gostei dos da Iceberg, da Fab também é muito bom. Porém, tem gente que vai discordar completamente comigo, vai achar, né, assim, que não gosta, que não se identificou também, não achou legal. Então, é, fica aqui só uma dica, tá, gente? Mas não é uma regra, não é, é o melhor, não. É o que eu, né, me dei melhor aqui, tá? Mas talvez para vocês a opinião seja diferente, tá? Então, assim, antes de tudo, compre, né, teste, veja qual é o melhor corante aí para vocês, tá? Então, assim, antes de eu continuar, vou dar uma paradinha aqui para explicar o que eu tô fazendo. Tô tingindo, né? Vocês viram aí que eu coloquei normal o meu chantininho branco, como se o bolo fosse todo branco. E o pulo do gato é esse aí, gente. A dica aí é nesse momento que eu tô colocando o chantininho tingido, no caso é de vermelho, somente para fazer uma fina camada, para esconder esse branco aí que eu fiz, que, né, não tem nenhum corante. Então, o único corante que eu vou utilizar aí nesse momento, né, o vermelho, né, que é muito pigmentado, é agora. Então, eu vou utilizar uma quantidade pequena só para atingir esse chantininho, tá? Porque se eu fosse fazer todo o bolo, né, todo o chantininho de vermelho, eu ia utilizar 3 vezes mais do que eu tô utilizando agora, tá bom? Então, fica a dica aí para vocês economizarem no corante de vocês, tá? Então, antigamente eu tingia o meu chantininho no caso, com uma corzinha até mais fraca, não exagerava no corante, e depois eu aplicava o pó para decoração. Dá certo? Dá super certo também, né? O chantininho aí, o trabalho no final fica até mais cintilante e tal. Porém, não era a proposta desse bolo, né? De utilizar pó para decoração. Então, assim, é, eu fiz essa técnica aí. Apliquei o chantininho branco normalmente, uma quantidade aí razoável, né? É, como se eu fosse decorar normal. Só que aí depois eu pego uma quantidade pequena, não muito grande, de chantininho e dou aquela caprichada no corante e aplico aí no bolo e fica aí esse tom super forte, porque eu utilizei uma quantidade menor de chantininho, tá bom? E assim, é uma super dica, gente, porque dá muito certo, tá? Vocês estão vendo aí, ó, que deu para esconder legal
o chantininho na parte de dentro. E é até bom para o cliente, né? Porque tem cliente que não curte muito, né? E no geral não é muito legal ficar aí consumindo muito corante, né? Então, essa dica aí é super top, né? A gente faz só uma fina camada, então até o cliente, os convidados vão consumir somente uma fininha camada aí de chantininho tingido. Então, é bom pra gente, né, que economiza aí no corante, e é bom também pro convidado, pro cliente, né, que não vai consumir uma quantidade muito grande aí de corante, tá bom? Então, gente, apliquei. Vocês viram que eu fiz um trabalho aí na lateral. Limpei aí o meu pratinho e agora vamos pro preto. O preto, gente, como é um cachepô, eu não acho que daria tanto certo fazer como eu fiz aí na primeira parte, tá? Até porque se eu aplicasse um branco e depois um preto na frente, ali na parte de cima, nas quinas, né, do cachepô, ia ficar aparecendo. Então, nesse caso aí, somente assim mesmo, né, na minha opinião. Porém, né, como a gente não tá usando muito, né, é só um cachepô, super tranquilo, tá? Então, assim, foi o mesmo procedimento, peguei uma pequena quantidade de chantininho e dei aquela caprichada no corante, tá? Também tô utilizando o super preto da Iceberg. Então, é o vermelho da Iceberg, super vermelho, acho que leva esse nome, super vermelho ou vermelho morango, gente. Não lembro aqui agora. Mas são uma desses nomes aí. E o preto é o super preto da Iceberg, tá? Ambos da marca da Iceberg, tá? Mas lembrando, gente, que é super opcional aí a marca, não tô induzindo nada a utilizar nessa marca, tá? Fica um pouquinho de sabor, assim, sabe, gente? Mas é tão insignificante porque a maioria aí do chantininho vai ser o branco, né? Que tá aí na parte de dentro. Então, assim, não é que fica amargo, mas fica um saborzinho, sabe? Que é normal, né? É do corante mesmo, tá? E aí, gente, eu tô fazendo tipo um pneu, né? Tô utilizando aí o palito de dente, que, né, essa foi a proposta aí, né, para parecer uma roda, né, um pneu. Teve uma inscrita que foi lá no meu direct perguntando, né, e tá aí, né, finalmente chegou o vídeo que eu postei lá no meu Instagram. Inclusive, se você ainda não me segue lá no Instagram, o link tá aqui embaixo, tá? Me acompanha lá que eu já postei, já coloquei essa foto aí nos stories lá, então vocês já viram. E teve gente me perguntando como é que eu fazia esse cachepô, então não tem segredo nenhum, foi o palitinho de dente mesmo ali no olho. Fiz aí esse pneuzinho, né, essa roda, tá bom? E aí, para finalizar, o cachepô, né, para dar identidade ao bolo. Lembrando, gente, que esse cachepô, né, vermelho e preto aí dá para fazer tranquilamente outros temas, né, do Flamengo. Enfim, gente, vários temas aí. E também utilizar outras cores, né, caso, né, o cliente queira aí outros temas, fica essa dica aí para vocês, tá? Então é isso, gente. Eu vou ficando por aqui, tá bom? Tá aí finalizado o nosso trabalho. Espero muito que vocês tenham gostado do vídeo. Se gostou, não esqueçam do like, que é muito importante, tá? Me ajuda muito aqui no canal. Então, não esqueça aí de dar o like, de se inscrever aqui se você não é inscrito e também se inscreva lá no meu canal secundário. Também vou adorar ver vocês por lá, tá legal? Então é isso, gente. Um beijo pra vocês e até o próximo vídeo, se Deus quiser. Tchau, tchau!